Santa Maria de Jetibá possui clima propício para a produção do cogumelo champignon, um produto de qualidade altamente nutritivo e que está conquistando novos mercados no estado. Mas para produzi-lo são necessários meses de trabalho. O produto requer um bom investimento e atenção por parte do produtor. Nossa reportagem terá duas partes. Hoje você vai entender e conhecer o início do longo processo produtivo, desde o preparo da compostagem até o semeio do cogumelo. O cogumelo produzido em estufa é o grande negócio para um produtor que atende a um mercado crescente, amplo e que, apesar do alto investimento, possui lucro garantido. Explica pra gente como é o processo inicial, então. O processo do cultivo do cogumelo champignon, ele começa com a formulação de um composto. Esse composto é que vai fornecer ao cogumelo todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. A gente usa aqui na formulação do nosso composto, basicamente o bagaço de cana e esterco de codorna ou esterco de galinha. Esse bagaço e esse esterco, eles vão ser molhados numa água com ureia, né? E ele vai ser compactado. Ele vai ser solado, pisoteado, compactado, e vai passar então por um período de fermentação. Ele vai ficar aí uns 20 dias no período de fermentação. Depois do composto compactado, ele vai para onde? Ele fica nessa rampa mesmo aqui, né? Como eu disse, vai ficar aqui 10 dias, onde então ele vai atingir uma temperatura aí ao final desse 10º dia, ele vai atingir uma temperatura aí de uns 70 graus, né? Que é o processo, né, da fermentação. Após 10 dias, o composto é revirado em uma máquina, com o objetivo de descompactar a mistura numa fase chamada de aeróbica, onde a compostagem também sofre a entrada de ar. Após 10 dias do composto descansando, são feitas mais 4 ou 5 reviradas, de 2 em 2 dias. Depois, em um túnel de pasteurização, a compostagem permanece de 7 a 8 dias, no sistema de turbinas, onde o ar entra por baixo, atravessa o composto e sai por uma abertura. Método em que o ar trabalha no composto por meio de ventilação contínua, uma forma que mata micro-organismos e deixa o material homogêneo. No primeiro dia, a temperatura pode chegar aos 63 graus. No decorrer dos demais dias, a temperatura vai caindo, com a injeção de ar frio. No 7º dia, a gente então fecha a circulação de ar e promove uma entrada de ar externo, que vai fazer com que a temperatura do composto caia dos 50 graus para os 25, 26 graus, que é a temperatura ideal para receber a semente. Você não pode estar semeando com a temperatura do composto acima dos 30 graus, você vai estar perdendo o composto, vai estar perdendo a semente também. A semente vai simplesmente morrer, né? Então a gente promove essa entrada de ar fresco para poder, na hora do semeio, ela está nessa temperatura aí por volta de 25 e 26 graus. Então a gente dá início ao semeio. Coloca-se uma porção de composto aqui na mesa. Essa porção aí é calculada, a gente tem uma caixa plástica, né? Enche a caixa, joga aí. E cada caixa dessa pesa aproximadamente 7,5 a 8 quilos de composto. E a gente coloca então 1% do peso do composto, a gente coloca em semente. No caso, 80 gramas mais ou menos de semente em cada porção dessa. Essa porção então é ensacolada, né? É colocada em sacolas plásticas, é nivelado e compactado manualmente. E as sacolas são fechadas e imediatamente levadas. No mesmo dia, elas são levadas para os barracões de cultivo, aonde elas vão permanecer fechadas para não perder a umidade
E também evitar que qualquer mosquinha ou alguma coisa venha a invadir, né, o composto. Nos barracões elas ficam quanto tempo fechadas? Elas vão ficar nos barracões por um período aí de 15 até 20 dias. É o período que a gente chama de incubação. É onde a semente vai invadir o composto, vai colonizar o composto, né? Nessa fase de incubação ainda não é necessário frio. A única preocupação nessa fase de incubação é não deixar que a temperatura do composto ultrapasse os 26 graus, o que poderia estar facilitando a contaminação do composto ou simplesmente a morte do micélio, né? Então, a gente tem um termômetro que a gente vai lá todo dia, dá uma olhada, está na casa dos 24, 25, está tranquilo. Passou dos 26, a gente já liga o equipamento de ar-condicionado para poder não deixar aquela temperatura passar disso. Então ela vai ficar ali de 15 a 20 dias, incubando. E as sementes são feitas aqui mesmo na propriedade? Não. A semente é um processo aí bem delicado, né, vamos dizer assim, e difícil de se fazer. Ela é feita em laboratório, tem que ter bastante asepsia e aqui a gente não tem condições de estar fazendo, né? Pelo menos por enquanto. É preferível a gente então pegar a semente, comprar a semente já pronta, né? O importante é que a gente tem que estar pedindo a semente a partir do momento da montagem do composto, né? Que ela demora aí um período aí de uns 30 dias para ficar pronta. Então, começou a fazer o composto, já tem que estar fazendo a encomenda da semente. Eu gasto aqui em cada composto nosso aqui, cada casa de cultivo, cabe aí umas 850 sacolas, né? Pesando aí uns 7,5 a 8 quilos, dá uma massa aí de umas 7 toneladas de composto. Então eu faço pedido aí de 70 quilos de semente que dá para semear uma casa dessa. E essa semente você compra aqui mesmo no município? Nós começamos, quando a gente começou aqui a produção do cogumelo, a gente comprava em São Paulo, né? E a gente tinha muitos problemas porque ela tem que vir de avião, ela não pode pegar muito calor, né? Não pode ficar muito tempo pegando calor. Agora nós já temos um laboratório aqui em Vila Velha que está fazendo, né? E facilitou bastante as coisas aqui para a gente. Existem hoje uma semente que é mais resistente, né, à temperatura. A gente quando começou tinha aquela coisa aí de tá produzindo cogumelo só aí com 15, 16 graus, né, de temperatura nos barracões. E hoje a gente já tem aí uma linhagem que é bem mais resistente. Eu tenho uma linhagem aqui que a gente já trabalhou com ela aí em temperatura aí de até 23 graus e ela deu uma produtividade muito boa. Na semana que vem, na segunda e última parte da reportagem especial sobre a produção de cogumelos, você vai ver como é feita a colheita e saber mais sobre a rentabilidade, investimento e formas de consumo do champignon, um cogumelo comestível que ganha cada vez mais mercado e paladar. E na semana que vem você vai ver na segunda e última parte a colheita e a experiência do produtor com o cultivo. Vai ver também que todo esse investimento e cuidados na produção garantem boa renda e ainda saber as formas de consumo. Não perca! E o TVC Rural quer também ensinar receitas para o preparo aí na sua casa e que podem ser feitas no dia a dia. Se você possui alguma receita fácil de preparar, entre em contato conosco. Anote o nosso telefone 3263-2679. A TV Câmara se localiza dentro da Câmara Municipal que fica na rua Dalmácio Espíndola, número 155, no centro, ao lado da Prefeitura do município. E você pode ainda entrar em contato conosco através do e-mail tvcâmara.smj@gmail.com. Participe do TVC Rural, mostre o que você sabe fazer e ensinar. E veja como ficou o mercado cafeeiro esta semana na cotação do café. A
Arábica 6, bebida dura, cotado a R$ 229,00 na segunda e terça, R$ 227 na quarta e R$ 228,00 a saca na quinta-feira. Café Arábica 7, bebida Rio, cotado a R$ 202,00 a saca na segunda, R$ 203 na terça, queda para R$ 202 na quarta e pequena elevação para R$ 203,00 a saca na quinta-feira. E veja depois do intervalo, Santa Maria de Jetibá é um dos 16 municípios capixabas a participar da primeira Mostra Capixaba de Cinema Rural, que começa agora em agosto. Saiba mais detalhes e veja ainda, projeto de mestrandas da UFES realiza pesquisa sobre a saúde de pais e alunos em escolas públicas do município. Logo mais, depois do intervalo, TVC Rural volta já.